Bom, então, pessoal, eu sou a Tatiana. Alô? Depois do meu vasto currículo lido aqui, não sei se alguém ficou em dúvida em relação a que disciplina é essa olericultura que ela dá lá na agronomia, né? Mas, enfim, é um termo português, de origem da língua de Portugal, obviamente, e ele está um pouco defasado, porque traduzindo é produção de hortaliças. Tá? Então, eu sou professora de produção de hortaliças. E a ideia hoje vim aqui falar com você sobre agricultura urbana. Geralmente, a agricultura urbana a gente já imagina a horta, e as hortaliças, então, são o carro-chefe dessa atividade. E aí, queria falar um pouquinho sobre ela, na qual, muito recentemente, eu posso dizer assim, que eu venho me debruçando e trabalhando, porque, como engenheira agrônoma, sempre estive no rural. E desde que eu cheguei em Porto Alegre, então eu estou há 5 anos aqui, na URGS, lá no Departamento de Horticultura e Silvicultura, no qual nós trabalhamos, as professoras começaram a ligar com uma frequência meio elevada, querendo montar hortas, fazer algum curso, alguma formação, e aí entravam em contato conosco e eu comecei, então, a me envolver através de um programa de extensão, que é a horticultura urbana, implantando, então, hortas em escolas, entre outros órgãos, postos de saúde, conforme a gente consegue ter recursos humanos e tudo mais, obviamente. E aí eu comecei a perceber esse universo, e hoje, então, coordeno o programa, então, de horticultura urbana, no qual foi criado pela professora Ingrid Barros, não sei se vocês já ouviram falar, que também é uma engenheira agrônoma, e trabalha muito com o termo, ou, aliás, foi orientadora do Valdeli, que inventou praticamente o termo PANC, plantas alimentícias não convencionais. E também isso tudo veio a partir de trabalhos que elas vinham também desenvolvendo mesmo em espaços urbanos, onde pessoas do meio rural que vinham para o urbano traziam um histórico de alimentos nos quais não se encontra, muitas vezes, no supermercado, e que tinham um valor nutricional bastante interessante. E, a partir daí, começou esses estudos. Então, a agricultura urbana também é um resgate de muitas ruralidades dos povos do campo, né, e da humanidade como um todo. Bom, vamos ver como é que funciona aqui. No primeiro momento, como academia, a gente sempre tenta começar conceituando. E, quando se busca o conceito de agricultura urbana, se vê que não existe um consenso universal sobre o que é essa atividade, exatamente. E aí a gente tenta fazer um resgate na literatura e observa que, basicamente, a gente entra no primeiro conceito, em termos de elementos, que é utilizado para a construção desse conceito, a localização, dentro daquilo mesmo que o professor havia falado no início, então, que parece que tem a linha, aqui é o urbano e aqui é o rural, e aquilo que ocorre lá no urbano é urbano, e aquilo que ocorre lá no rural é rural. E, quando a gente começa a observar esse conceito, a gente começa a repensar, porque talvez ele não seja o suficiente para descrever ou para caracterizar essa atividade. Porque essa atividade, ela eu sou uma apaixonada, tá, pela atividade. Ela é muito mais ampla do que a produção de alimentos propriamente dita, ou de uma atividade agrícola em si, que eu vou tentar conversar com vocês. E, quando a gente começa a olhar essa questão, olhando só o elemento localização, já gera um determinado conflito. Não sei se vocês já ouviram falar, existe agricultura urbana e periurbana. E algumas pessoas tentam descrever o que é uma e descrever o que é outra, ou muitas vezes junta, e, na prática, como a gente vai lá a campo olhar, a gente vê que são atividades que só estão, muitas vezes, ligadas na questão da localização do urbano. Entretanto, elas são bem diferentes em relação aos seus atores, em relação às atividades, às suas dificuldades, enfim, são bem diferentes. Pensando nisso, assim, para tentar descrever rapidamente para vocês, a gente vai ver que, por exemplo, quem faz atividade de agricultura urbana mais no intraurbano tem um outro perfil, e dentro desse perfil, conforme um levantamento já realizado no Brasil inteiro, inclusive aqui em Porto Alegre também, se verificou que as pessoas que atuam na atividade de agricultura urbana mais no intraurbano são geralmente mulheres em estado de vulnerabilidade social,
muitas vezes ainda analfabetas, ou sem a formação completa, e quando se compara com o pessoal lá da região periurbana, que é justamente o pessoal que era do campo, que era uma região que era do campo e que a cidade acabou invadindo e legalmente depois se tornou um perímetro urbano, é outro perfil. Geralmente são homens, muitos deles, inclusive, têm graduação, têm faculdade, têm formação, e, consequentemente, também tem um poder aquisitivo maior, se consegue se inserir em feiras, tem como entregar o seu produto de alguma forma. Muitos ainda têm o bloco de notas de agricultor, porém eles também têm dificuldades e vários problemas que ocorrem, porque como a cidade chegou até eles, quando vai comprar o composto para adubar a sua produção, tem a pilha de composto e o composto cheira, e aí a vizinhança reclama. E aí entra num conflito no qual é bem complicado. Então, a gente pode dizer que, se for manter só a questão de localização, ainda a localização dentro do urbano, não seria totalmente o suficiente para se chegar numa conceituação, no entendimento ou numa caracterização dessa atividade. E algumas outras conceitos, né, que por outros autores também vão colocando outros fatores ou outros elementos, escala, que a escala é menor, né, qual é a atividade econômica, se existe algum beneficiamento ou não desse produto, enfim. Entretanto, não é o suficiente para caracterizar, então, essa atividade. E aí, a gente tem percebido, lendo, que está melhorando bastante a questão desse conceito. E aí, esses conceitos mais modernos, a gente enxerga que existe aí um movimento bastante grande e que está totalmente integrado, essa atividade agrícola, justamente ao sistema econômico, social, ecológico ou ambiental da cidade, do urbano. Certo? Então, essas atividades que ocorrem totalmente, essa atividade agrícola, que ocorre num local que é urbano, que está vinculado ao seu sistema econômico, social e ecológico, e a diversidade de municípios que nós temos no Brasil. No mundo, também, se a gente for olhar a atividade como um todo no mundo, a gente identifica aí que existe uma pluralidade de atividades, de experiências que ocorrem nesses espaços, que às vezes é muito complicado a gente conseguir caracterizar, ou até mesmo, né, gerar um conceito único que abrange a todos. E aí, olhando essa figura, eu acho bastante interessante, porque quando a gente começa a verificar esse movimento que a agricultura urbana tem uma relação com o rural, e isso é claro, e não sei se todos vocês já ouviram falar da Horta da Lomba, a Horta Comunitária da Lomba, do Pinheiro. Essa horta comunitária, se a gente vê o histórico do próprio bairro em si, é um bairro no qual o êxodo rural, pela Revolução Verde, expulsou o homem do campo, principalmente da região noroeste do estado, do Rio Grande do Sul, e essas pessoas vieram para a cidade, onde Porto Alegre era uma dessas cidades, e elas colonizaram, então, este bairro. Este bairro ficou em abandono total pela prefeitura por muitos anos, talvez até porque a população eles não consideravam algo pertencente a Porto Alegre. E essa população, colonizando esse espaço, começa então a produzir alimentos, e desde a década de 40, como um histórico aqui em Porto Alegre, eram essas pessoas que produziam as hortaliças e algumas produção animal também, e frutíferas, para entregar no centro da cidade. Pensando nisso, essa atividade dessas pessoas lá naquele espaço, depois a cidade invadindo, e toda a violência, e todo o contexto social que ocorre dentro daquela região, desse bairro, surge, então, a Horta Comunitária da Lomba, onde a Lourdes, que é a líder comunitária desse espaço, ela é uma ex-agricultora do Noroeste, onde ela, junto com o marido dela, então, ocupam aquele espaço junto com a comunidade, então, produzindo alimentos, entre outras atividades que se desenvolvem lá, que é muito interessante. As atividades que ocorrem lá são não só de produção de alimentos, mas também, né, de forma educativa. Atividades, então, de cunho educativo. Tem um professor municipal cedido. Ele era cedido por 40 horas. Nessa última prefeitura se fez a retirada dessa pessoa. E aquele espaço recebe, então, as escolas do bairro,
Assim também como pessoas ou grupos de unidades de saúde básica, também do bairro, que vão até lá para terapia, para aula de educação ambiental, para fazer uma conexão, então, com a natureza e para ocupar aquele espaço que ele é muito próximo de violência. Então, é um espaço no qual, se ele não é ocupado, a violência, o tráfico, ele toma conta muito rapidamente, que é a luta que o pessoal faz diariamente lá naquele espaço, na Horta da Lomba. Essas pessoas, então, a gente vê assim que, se a gente olhar, então, pensando na Horta da Lomba, é uma horta comunitária intraurbana, mas a gente olha aqui para o centro histórico, existe várias hortas comunitárias, coletivas, individuais, também no centro, bem no intra-urbano mesmo. E aí a horta que eu conheço bastante, que eu vou mostrar depois para vocês, é a Horta da Formiga. A Horta da Formiga, então, se a gente olhar o histórico das pessoas ou dos atores que estão naquele espaço, a grande maioria são alunos da universidade, tanto de graduação quanto de pós-graduação, professores também, muitas vezes aposentados, não só da universidade, mas também da rede pública, também de ensino, ensino médio e fundamental, e artistas, poetas, enfim, uma diversidade, e a atividade que ocorre lá naquele espaço é totalmente diferente da atividade que ocorre lá na Horta da Lomba. Então, conforme o grupo que se envolve, também caracteriza essa atividade de forma diferenciada, né? O quanto que ela tem ligação com o rural também influencia. E aí a gente começa a ver, né, que os sistemas urbanos de abastecimento de alimentos hoje é totalmente dependente do rural. E esse local de produção de alimento está distante do urbano. E talvez nós tenhamos nos dado conta, muito recentemente, com a greve dos caminhoneiros, onde essa lógica ou essa logística de abastecimento, todo com base numa entrega de alimentos, se utilizando, então, os caminhões e combustível fóssil. E nessa lógica toda de chegar até aqui, somos 1,5 milhão de habitantes na Grande Porto Alegre. Basta alguns dias, todos aqui, que alguém é livre e tem sua horta, não depende de supermercado aqui? Tem alguém entre nós? Então, a grande maioria desses 1,5 milhão de habitantes estão nessa situação, dependendo de supermercado, e ir até o supermercado parece algo tranquilo, desde que a gente entenda como que faz esse funcionamento todo para chegar até lá. Então, a gente pode dizer que esses sistemas urbanos forçam a gente, de alguma forma, a pensar em como essa atividade da agricultura urbana também se realizar dentro dos espaços urbanos. E aí a gente entra na questão do desenvolvimento também urbano, porque isso também é se pensar em desenvolvimento urbano, né? Entender como é que é o abastecimento no nosso município. E, lógico, dentro disso, será que temos segurança alimentar dentro de Porto Alegre? Então, essa atividade da agricultura urbana acaba vindo complementar e auxiliar para ampliar essa segurança também alimentar, né? E certamente ela vem também como uma estratégia, muitas vezes a gente até inconsciente, né, para a gente se manter e sobreviver também no espaço urbano. E um outro fator também é o uso do solo, todo o uso do solo e dos recursos que a gente faz dentro do urbano, então, são regidos por leis municipais e urbanas, né, conforme até o professor Campani já tinha comentado. E com isso, então, faz com que boa parte, deveria ser toda, talvez muito lá no periurbano ainda, muito no contexto do rural, faça isso de forma diferente, mas dentro do urbano nós temos que trabalhar sempre com adubação orgânica, sem uso de agrotóxico, é proibido o uso de herbicidas, e com isso, então, a gente acaba fazendo uma atividade de produção de alimentos, né, então, de base ecológica. É lógico que com isso a gente ainda não conceitua a agricultura urbana. Então, eu vou tentar fazer uma conversa para a gente tentar aqui entender como no mundo, em Porto Alegre, como é que essa atividade vem ocorrendo, para a gente entender um pouquinho mais, porque é bem importante a gente também conceituar, só lembrando um pouquinho agora aqui, falando com vocês e pensando, a gente tem uma lei já estadual de agricultura urbana e periurbana,
O conceito é muito importante porque isso auxilia na geração de políticas públicas. É lógico que só a política pública não adianta, a gente tem que depois buscar os recursos, né, para fomentar. Então, ela é bastante recente e graças a um grupo de, principalmente, né, de pessoas, cidadãs civis, que são ativistas nessa área ou nessa atividade da agricultura urbana, aqui em Porto Alegre e em todo o estado. Então, hoje a gente já tem uma lei e um decreto também já sobre essa atividade. Então, com isso, eu trago aqui para vocês, esse aqui é o espaço lá da Lomba, do Pinheiro, o professor Flávio ali, na foto. É bastante importante a gente entender que, por exemplo, lá no caso da Lomba, o contexto todo daquelas pessoas e de pobreza que existe naquele entorno, hoje o pessoal está lá ocupando essa área com produção de alimentos, mas fazendo um trabalho social bastante interessante. Recebendo essas crianças em vulnerabilidade social, mulheres, muitas vezes, que engravidam, são expulsas de casa, não têm para onde ir, acabam indo para lá, nesse espaço. Pessoas doentes procuram a Lourdes para uma consulta, para buscar, como não tem muitas vezes recurso para comprar remédio, então para buscar as ervas medicinais que são cultivadas naquele espaço. E para um apoio emocional, também psicológico, obviamente. É bastante interessante nesse espaço também, porque a população está lá já há um tempo. Em algum momento ele foi incentivado pelo poder público para que essa horta existisse, e quando no primeiro momento que faltou recurso, ela também deixou de existir, mas rapidamente a comunidade se envolveu, e hoje é a comunidade que leva à frente essa horta, né? E essa horta tem produção de alimentos, mas em termos de geração de renda, não é o objetivo principal. Se gera alguma renda nesse espaço, porém é muito mais para a manutenção do espaço, então para compra de sementes, para compra de ferramentas, alguma coisa de cercamento, enfim. Não tem luz nesse espaço, a comunidade se juntou, já tem o poste, já tem os fios, mas a prefeitura não auxilia para colocar a luz lá, então não tem sistema de irrigação, não tem trator, não tem enxada rotativa, é tudo no braço, então precisa de pessoas para ocuparem aquele espaço ali, para manter. Uma das espécies nas quais eles hoje geram renda, então, é aqui o hibisco, a gente está vendo aqui os hibiscos, né? Então, a professora, esqueci o nome dela agora, junto com um grupo de pessoas se juntaram, levaram para a horta o hibisco começou a ser cultivado lá, e hoje o pessoal mantém a produção de hibisco numa perspectiva, então, de depois secar esse fruto e gerar, então, fazendo beneficiamento, então, desse produto através, né, então, de geração de geleias, de chás, e aí, consequentemente, fazendo alguma renda desse espaço. As pessoas que trabalham lá, elas vão até lá, trabalham, alguns almoçam por lá, e outros, então, ficam conforme o horário tem disponibilidade, mas a ideia lá é simplesmente ocupar o espaço, levar o que tu consegue, sendo de forma justa entre todas as pessoas que ocupam aquele espaço. Para quem quiser conhecer, ele fica então lá na Horta da Lomba, né? Aliás, na Lomba do Pinheiro, na parada 12A, porque ela tem a 12, depois vem a 12A, fica entre a 12 e a 13, e todo mundo é bem-vindo. Todas as terças-feiras o pessoal está lá, sempre esperando, é o dia da colheita do hibisco. Claro que agora é um período no qual começa a produção. E também nas sextas-feiras à tarde, o grupo da Faculdade de Agronomia se organiza também para ir para lá trabalhar. Mas pode ir qualquer horário, tá, gente? Nesse espaço aqui, eu vou passar bem rapidinho, é muito fantástico. Então, é uma área que, se pensar no entorno dele, é bastante violenta, principalmente pelas questões de tráfico. Atrás desse espaço tem um arroio onde às vezes aparece um corpo, que é largado, jogado naquele espaço. Porém, a gente faz cada vez melhor, trazendo as crianças, resgatando, então, né, nessas crianças o contato com a natureza, elas entendendo, então, né, como as plantas se desenvolvem, as suas necessidades. E elas vão ali, então, tendo uma aula de educação ambiental. Olha aí, lá com o professor Flávio. Também a gente brinca com eles no sentido, né, de brincar com os sentidos. Então, o que a natureza traz em termos dos seus aromas, das suas cores,
né, das suas formas. E aí as crianças junto com as professoras. Tem também crianças já na adolescência também que vão até lá. Inclusive idosos também. São um grupo forte também que participa nesse espaço. E, entretanto, como eu digo, quando a gente chega lá, numa visita, tudo lindo, mas a gente precisa de braço, de gente lá cultivando e cuidado. Então, demanda muito cuidado para se ter uma horta. Não basta só colocar, tem que manter e cuidar. Buenas. Dentro disso, assim, eu chamo bastante atenção, porque, né, a gente tem que pensar nessa questão do conceito. Eu acho que já tinha ficado claro para vocês, a gente precisa impulsionar essa atividade de alguma forma. E muitas vezes, eu não sei como é que é o entendimento na arquitetura sobre a agricultura urbana, mas muitas vezes é deixado de lado esse entendimento que tem uma questão social muito forte, que envolve essa atividade. Se a gente vê o que desenvolve hoje, e alguns pesquisadores já vêm descrevendo, o que faz com que essa atividade cada vez se cresça mais, um pouco é a questão de como está se dando a ocupação dos espaços urbanos. A outra questão também tem a ver com o êxodo rural, e hoje nós estamos nos concentrando em 85% da população na cidade, só o restante está no campo, e esse campo produzindo alimento para essa população toda da cidade, que isso é um pouco assustador, também pensando em buscar sustentabilidade, né, dentro do espaço urbano. E aí, então, a gente precisa incentivar que mais atividades como essa se desenvolvam nos diversos espaços urbanos, né, buscando, então, as políticas públicas e, principalmente, a questão de assistência tecnológica. Por exemplo, a Emater. Para quem não sabem, a Emater é um órgão, então, público que faz extensão, tanto da extensão técnica também quanto social. Porém, os agricultores urbanos não conseguem um atendimento pela Emater, porque lá no sistema da Emater não existe essa atividade. Não existe esse agricultor. E ele, para sair, pegar um carro, se deslocar, sair da sede, ele precisa dizer onde ele vai. Então, por algum tempo, aqui em Porto Alegre, alguns técnicos da Emater faziam isso de forma clandestina, então, para conseguir atender essas pessoas que estavam nessa atividade. Hoje, com a lei e com o que a gente vem trabalhando, já existe no sistema da Emater, então, a possibilidade de atender essas pessoas também, ou os agricultores urbanos. Aqui só mostrando para vocês a lei, então, a lei número 15.222, então, aprovada no dia 28 de agosto de 2018, e o seu decreto, então, né, que entra, então, em vigência ali no dia 28 de dezembro de 2018, muito recente ainda. Oi? Finalzinho de governo. Ainda o nosso atual governador, inclusive, não conhece essa lei, não sabe que existe, talvez não reconheça muito a atividade, talvez a gente precise fazer um contato mais direto com ele, até porque a horta que tinha no Palácio foi toda desmontada há poucos dias, onde o pessoal da Horta da Lomba teve junto lá, os nossos alunos também, para desmontar, e a gente via que as pessoas que trabalhavam naqueles espaços, os servidores, o sentimento, choravam enquanto se destruía aquele espaço. Mas, enfim, seguimos. Aqui só para fazer uma propaganda, né, do site, então, da Horta Legal, no Facebook, então, para quem tem interesse em acompanhar o Fórum das Hortas Urbanas, do pessoal que se organiza para gerar um movimento, então, e divulgar a lei aqui em Porto Alegre. Certo? Essa atividade, gente, talvez a minha fala aqui demonstra muito a questão comunitária, né? Entretanto, ela pode ser também individual, pode ser coletiva, que muitas vezes nem é comunitária, como é o que ocorre muitas vezes dentro das escolas. São hortas coletivas, entretanto, não são comunitárias, em função do uso do espaço comunitário, muitas vezes das limitações que algumas escolas colocam. A grande maioria é para autoconsumo, porém, a gente já começa a ver e se pensar numa geração de renda também, que eu vou trazer algumas experiências para vocês verem. Também a questão de trocas, de doações, né, também existem ali dentro. Trocas é mais comum, cada um encontra uma nova semente de uma nova variedade de um milho, de um tomate, lá vai todo mundo trocar,
né, a semente. Não costuma ter mão de obra remunerada, geralmente é de forma voluntariada, porém está se gerando aí outros perfis também dentro dessa atividade. E a produção basicamente de base ecológica, né? E como eu tinha comentado para vocês, o que tem gerado mesmo aí é o crescimento urbano exagerado. A pobreza urbana também gera inconscientemente também essa necessidade de se buscar a produção de alimentos. E isso tudo está ligado na insegurança alimentar, que muitas vezes norteia. Em Porto Alegre, a gente percebe aí nas vilas bastante sério, né? E aqui mostrando para vocês, então, um dado, né, onde nós estamos hoje no Brasil, praticamente com quase 85% da população na cidade. O estado do Rio Grande do Sul se comporta muito próximo do Brasil, então está num percentual muito assemelhado. E se a gente puxar um pouquinho lá das histórias de extensão rural, a gente começa a verificar, né, que a Revolução Verde, que ela aconteceu no Brasil a partir da década de 70, foi um impulsionador do pessoal do campo para a cidade, né, de forma negativa, né, houve um inchaço. Então, a gente tem sérios desafios pensando no urbano, e uma delas é justamente, né, o campo alimentar as pessoas que estão aqui nesse espaço, e isso é um desafio, que isso ocorra e que dê certo, todo o tempo, inclusive, principalmente em função da distância de produção, né, e da dependência do transporte, que não é só de alimentos, é de todo dentro do Brasil, né, a gente depende praticamente de todo o transporte, né, das vias terrestres. Hortaliças e frutas, por exemplo, são espécies nas quais 95% se constituem de água, consequentemente, elas têm uma baixa durabilidade em pós-colheita, então elas estragam muito rapidamente. Esse transporte, aliado à condição das gôndolas, onde estão conservados esses alimentos, a maneira como a gente também compra, batemos recordes no campo de produtividade, mas as perdas, até chegar ao consumidor, são elevadas. Chegam até a dados de 40% de perdas que a gente perde nesse circuito de chegar até o consumidor, que é bastante apavorante, né? E aí a gente começa a verificar que as cadeias curtas talvez sejam algo bastante importante, e eu não tive como não trazer isso aqui, como professora de olericultura e também pensando no agricultor, principalmente, mas como consumidora também. Então, eu trago aqui o dado, então, de mais ou menos que a gente tem de dados de perda, né? E essas perdas em pós-colheita, elas têm uma relação com questões técnicas, obviamente, no campo, mas também a questão técnica também no transporte, seja pelo transporte em si ou pelas embalagens, mas nesse sistema que, inclusive, o professor Campani havia comentado com vocês da SEASA. Não sei se vocês têm ideia da SEASA, o que seria. É um centro de comercialização de frutas e hortaliças, de flores também, de outras espécies, onde, então, nós temos aqui em Porto Alegre um centro, onde esse centro, então, se dá, de alguma forma, numa logística bastante interessante para o consumidor, porque o consumidor hoje ele consome as espécies independente da sua sazonalidade, ou da sua época de produção. Eu quero comer morango o tempo todo. À medida que a gente se desconectou do rural, a gente acha que isso é possível, e à medida que o sistema nos colocou isso de alguma forma, e a SEASA é um exemplo disso, a gente acha, as nossas crianças também acham que todo o tempo se dá todas as espécies, né? E aí começam os problemas. Porém, o consumidor não se dá conta de outras coisas, que aí, junto disso, que ele tem essa oferta enorme, então, ele começa a ter um aumento de preço bastante considerável, tem perda de qualidade nos produtos, pela perda do pós-colheita, e aí aumenta também a complexidade dessa cadeia de comercialização que chega até ele. E aqui tem um dado do professor Jerônimo Andriolo, porque a SEASA se dá dessa... nem vou usar São Paulo, que São Paulo quebrou nosso produtor de tomate. Porque quando chegou o tomate longa-vida, que é um tomate mutante, esse tomate ele veio justamente para que o tomate pudesse viajar a longas distâncias e não se degradar. E aí, baixa qualidade, a gente come um tomate no sabor isopor, que é o que a gente vê lá, né, nas gôndolas do supermercado, e é só que os nossos produtores aqui não conseguiram mais competir com o agricultor paulista. A gente tem só uma época de produção de tomate. Quebrou o nosso produtor de tomate, e hoje a gente come tomate de São Paulo. E, pior, se a gente pensar que o produtor, então, lá de São Paulo, certo? Ele produziu o seu tomate, vem um atacadista
daqui do Rio Grande do Sul, vai lá, compra o tomate, leva até a Ceasa, um outro atacadista, que muitas vezes ele pode até ser de Santa Catarina, dependendo da região mais próxima que for, ou de um outro município, vai lá, compra do ceasista, leva esse atacadista depois para o varejo local e aí sim chega no consumidor. E pensando em redes, aqui dentro do Rio Grande do Sul, às vezes o município, o produtor aqui é do município, vem um atacadista de fora, leva para a Ceasa, e vem um outro atacadista de Santa Maria ou do interior, vai lá, compra e volta para o município de novo o mesmo alimento. E nesse processo, há dado de que o aumento do custo do alimento para o consumidor se dá mais ou menos 30% em cada etapa. Então, o alimento chega a 120% mais caro para nós, o agricultor não ganha nada com isso, o sistema de varejo, supermercado, aí tem estabilidade de preço, muito maior que tem o agricultor. Então, eu vou sempre incentivar, né, que a gente precisa muito, muito, muito pensar nas cadeias curtas e Porto Alegre é muito bem servida com as feiras livres, certo? Aqui é um contato com o rural direto. Você pode chegar lá, conversar com o agricultor, perguntar para ele, essa aqui é da época, da onde que veio, entender, se pode buscar outras espécies, as punks estão lá nas feiras livres, não estão no supermercado. E o que está no supermercado é o que está na Ceasa. Tá, gente? E Porto Alegre tem o sitezinho da prefeitura que vocês podem acessar, identificar as suas feiras, pode clicar na feira e ainda identificar qual o dia, qual o horário, enfim, que vai servir. Porém, eu acredito que a agricultura urbana ela vem numa perspectiva de auxiliar a agricultura rural, complementar, de complementariedade. Certo? Ambas, não é uma competição qualquer, aquela está longe, tem consumo disso, não. São algo que veio para complementarizar e que está dentro, muito relacionado como a gente se constitui como humano dentro do urbano. E aí eu vou trazer algumas experiências aqui para encerrar a nossa conversa, que eu acho interessante, não só de Porto Alegre, mas também de outros locais do Brasil e até mesmo de mundo. Aqui é o Shopping Eldorado. Esse shopping fica em São Paulo. Esse shopping ele hoje recolhe praticamente metade do que é produzido de composto, ou melhor, de lixo orgânico. Ele leva, então, passa por um processamento de compostagem e depois é levado para a parte superior para, então, compor os leitos de cultivos, né, tanto para pessoas que trabalham no shopping, quanto outras pessoas que vão lá passear e aí se conectarem com a atividade agrícola. Bastante interessante, né? Com base nisso, ele é um shopping que foi premiado, né, em função dessa característica. Né? São Paulo, acho bastante interessante essa experiência. Na Avenida Paulista tem uma pracinha desse tamanho aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa pracinha é conhecida como a Horta do Ciclista. Pessoas que vivem nessa região de São Paulo acabam, então, nos finais de semana, se concentrando nessa pracinha, que muitas vezes mal tem espaço para eles, para conversar sobre questões de clima, de questões ambientais, de trazer à tona, então, as questões principalmente relacionadas à educação ambiental. É um espaço que, em termos de produção de alimento, cada um traz uma espécie, às vezes a espécie nem é alimentícia, entretanto, é a constituição do verde e eles chamam de horta porque a ideia é produzir algo ali naquele espaço. E o que é mais interessante, acho que, dessa experiência, é que quando eles começaram a cultivar, eles tinham muito medo que nas passeatas, nos protestos, porque é justamente o local onde ocorrem, em São Paulo, os protestos, que eles imaginavam que esse espaço ia ser pisoteado e arrasado numa situação dessas. E eles observaram que não, que as pessoas evitavam. Então, talvez inconscientemente, o homem, quando entende que ali é um local de produção de alimentos, ele tenta preservar. Né? Então, de alguma forma, talvez a gente construindo os nossos espaços de produção de alimentos no urbano pode ser algo relacionado a isto. Claro que São Paulo tem outras experiências também, muitas vezes algumas ONGs envolvidas, principalmente na questão mais de auxílio, a questão jurídica de posse de terra,
para cultivo de plantas, obviamente. Esse aqui, então, são os espaços que ficam debaixo das redes de alta tensão, nos quais não podem ser, não pode ter moradia, mas eles podem ser, então, cultivados. E aqui alguns agricultores urbanos que antes viajavam por 2, 3 horas até o centro da cidade para vender algum produto qualquer. Hoje eles ficam, então, no seu local e produzem alimentos e geram rendas para si. Essa ONG aqui, Cidade Sem Fome, é uma ONG também dentro dessa mesma perspectiva, e ela vem cada vez mais incentivando, então, a questão das hortas comunitárias, né, e também das hortas escolares dentro dos espaços urbanos. Aqui em Porto Alegre, então, a gente tem um prédio que fica ali na Avenida Borges de Medeiros, ocupado, então, pelo Utopia e Luta, onde no seu terraço tem, então, produção de hortaliças em sistema hidropônico. É a primeira horta urbana em terraço da América Latina, é essa horta, onde toda a produção, então, é consumida pelas próprias pessoas que moram no prédio, e o excedente, muitas vezes, agora, pelo que eu entendo, depende de quem está cuidando da horta, às vezes tem excedente, às vezes não tem. Muitas vezes é vendido na padaria que eles têm ali também, né? Mas aqui é interessante, eu não tinha, até procurei, não sei onde que eu coloquei, mas tem até videira lá em cima, onde o pessoal foi ocupando vasos sanitários, banheiras, e foram produzindo também dentro desses recipientes. A Horta da Lomba, então, é um espaço sensacional, e eu acho que é um espaço que ele também traz uma questão de empoderamento político também para as pessoas que ocupam esse espaço, porque ele é bastante interessante. É um espaço de muita luta todo o tempo, porque daqui a pouco a prefeitura decide que vai botar uma estrada, daqui a pouco a prefeitura decide que vai tirar alguém de lá, e o pessoal fica nessa resistência, na manutenção desse espaço, porque até 2 semanas atrás foram lá, roubaram todas as enxadas, lá foi nós fazer vaquinha de novo, para tentar resgatar, enfim. Só que o que as pessoas que convivem naquele espaço, que é bastante interessante, quando elas começaram a se entender que elas podem se organizar e juntas elas conseguem fazer aquilo que elas querem, hoje ninguém passa por lá muito facilmente e arrasa com aquele espaço. Então, eles vão para além. A luta hoje, em questão da água, eles têm todo um movimento dentro da lomba, porque atrás dali da horta passa um arroio que vai alimentar o arroio de Luvo, que antigamente era considerado, inclusive, a praia da Lomba do Pinheiro. Hoje é ridículo quando tu chega lá e vê aquele córrego e a poluição que está dentro dele. Então, é um lugar bastante interessante em termos, né, de experiências que ocorrem nesse espaço. Aí, então, né, o pessoal, elas recebem... Eu já estive lá, estavam os pesquisadores da Embrapa Hortaliças de Brasília. É um local que vem o Brasil inteiro visitar, em função do que ocorre, das experiências que ocorrem naquele espaço. Então, a comida sempre orgânica, que eles produzem. E aqui um outro espaço também bastante interessante, a horta comunitária, então, da Formiga, do Morro da Formiga. A gente chama da Formiga já. Ela fica, então, na escadaria de São Manuel, né, que fica, que liga, acho que é a Duque com a do Arvoredo. Isso, então, beleza. E nesse local aqui, então, a gente enxerga aqui nessa figura, é um terreno de uma família que tem muitos bens no centro de Porto Alegre, e a violência, a sujeira, enfim, do espaço, alguém entrou no Ministério Público e exigiu que a família desse conta disso. Com isso, eles cederam por comodato, então, o uso desse espaço, e a comunidade, então, vem ocupando. Não tem sol, mas o pessoal está lá resistindo, cultivando, e nesse espaço, então, todos os sábados sempre tem atividades literárias, atividades de arte. Não, é um pouco diferente da Horta da Lomba. Tem também a questão educativa toda que envolve lá na Lomba, mas aqui ela é muito mais de arte e de ocupação desse espaço urbano também. Todos convidados também para aparecerem lá na Horta da Formiga, gente. A Horta da Formiga, ela faz parte de uma associação de hortas urbanas do Centro Histórico. Tem várias. Entretanto, muitas dessas hortas, elas estão nesses terrenos que o professor Sérgio havia comentado lá atrás, no fundinho, que muitas vezes eles também não querem que as pessoas acessem, entendam o que eles têm lá e o quanto eles são livres também.
Aqui em Porto Alegre tem essa outra atividade bastante interessante, que talvez seja importante. Vocês são estudantes de arquitetura, a grande maioria? Tem alguém que não é da arquitetura? Talvez até E quem é da arquitetura? Tem um povo. A questão da compostagem, né, e do nosso lixo que a gente produz na cidade. Então, aqui em Porto Alegre tem uma ONG, a Reciclo. Porto Alegre tem um aterro que fica a 130 quilômetros do município. Então, tem todo um deslocamento, um consumo de combustível para levar nosso lixo para longe da gente, certo? 50% do que é produzido de lixo, se tem uma estimativa de que é orgânico, ou seja, isso poderia ser reciclado, ou talvez não precisasse ser carregado e está lá poluindo um determinado local. Então, a gente percebe algumas ações, e a Reciclo é uma ONG no qual tu te associa, ela vai até a tua casa busca de bicicleta o teu resíduo, e se tu quiser, depois tem retorno como um composto para suas plantas, ou então você só é um sócio, auxiliando nesse processo. E com isso também, eu acho que é importante chamar aqui, só para complementar o Porto Alegre, essa diferença que tem entre os agricultores do intra-urbano e do periurbano, que eu tinha conversado com vocês, a questão dos atores. Aqui é só mais ou menos o que eu já tinha dito para vocês, tá, pessoal? Acho que não tem por que ficar lendo aqui. Mas, para concluir isso todo, as composteiras. Tem algumas ações por aí afora, muito interessante. Florianópolis é um exemplo. Florianópolis é uma ilha. O lixo, ninguém quer que fique na ilha, né? Então, o lixo fica fora da ilha e a prefeitura tem que pagar, muitas vezes, de outro município para ter aterro. E ninguém quer ter um aterro, muito menos que seja de Florianópolis. Então, tem um custo muito grande para isso. Com isso, várias ações começaram a surgir, tanto de órgãos públicos, no caso, a EPAGRE, que é o órgão que é o mais próximo aqui da Emater, que a gente tem, junto com a Secretaria da Prefeitura, começaram, então, com esse projeto, Minhoca na Cabeça, então, distribuindo kits para composteiras domésticas, então, nas casas, com a finalidade de tentar reduzir a produção de lixo ou ter que carregar depois esse lixo para longe. Junto disso, também, existem alguns movimentos também comunitários, como é o caso da Revolução dos Baldinhos, eles também foram premiados, é sensacional a experiência que eles têm como comunidade, são referência, inclusive, na gestão comunitária de resíduos que são produzidos pela sociedade, né? Então, eles são um exemplo bastante interessante, e eu já vi em vários locais na ilha que tem várias comunidades se envolvendo e se organizando para ter uma composteira na rua, no bairro, e assim por diante. Nova York. Nova York também é bastante interessante. Lá é o Sky Farm, né? Então, tem 1 milhão de prédios e existe um estímulo hoje pela prefeitura, através de alguns programas, para, então, fazer a produção, então, de alimentos nos arranha-céus, nos terraços, certo? Com isenção de taxas, entre outros. Mas também a grande preocupação também que eles têm são nos centros de compostagem. Está aí algo que a gente precisa urgentemente pensar nos centros urbanos, pensando nas cidades sustentáveis. Também, e está vinculado a essa atividade da agricultura urbana. Berlim também tem um histórico bastante interessante. Lá a população tem uma outra característica, está num outro momento político e social também, diferente do nosso, aqui no Brasil, e as pessoas, como movimento, mesmo por elas se unem, a sociedade civil, e coloniza ou invade terrenos em baldios para a produção de alimentos dentro da cidade. E é um movimento, principalmente, a gente chama até de alguns, são os jovens rurais, né? Também, ou os novos rurais também, que vão buscando resgatar essa atividade da produção de alimentos dentro do espaço urbano. Na Holanda também é bastante interessante, né? Na Holanda, em termos de produção de alimentos, eles produzem muito alimento. Eles podem produzir para toda a sua população e quase 100% a mais para fora. Dentro disso, o governo desse país, ele organizou toda a produção para ser vendida para fora, e não para atender a população interna. Então, as fazendas já têm as estradas perfeitas, que vão até os portos para levar para fora. E a população mais antiga, e todo o histórico que tem, se revolta
quanto a isso, quanto a esse comportamento, e começa a querer produzir seu próprio alimento. Então, o hiperlocalismo também é algo que vem sendo um movimento, né? Então, eles querem produzir o seu próprio alimento, eles não querem que o seu alimento seja feito para ser levado a longas distâncias, eles querem que esteja perto, e aí a gente percebe de novo os jovens se envolvendo, e a sociedade civil aqui levando em frente essa atividade, que ela é bastante interessante, né? Aqui é só para tentar mostrar, isso tudo, aqui é o texto que eu falei para vocês, tá, pessoal? Então, a Holanda é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, né? Entretanto, é onde tem um movimento bastante forte da ocupação dos espaços urbanos para a produção de alimentos. E, numa outra oposição, numa outra situação, tem uma outra experiência que é bastante interessante a gente levar em consideração, que é a experiência de Cuba. Então, Cuba, basicamente, ali no final da década de 80, início da década de 90, né, com a ruptura, ficou totalmente desassistida, com a ruptura da União Soviética, ficou totalmente desassistida em termos de tecnologia, que eu estou falando agora, tecnologia semente, todo o pacote tecnológico dos SIDAs e tudo mais, para a produção, e eles ficaram, então, numa situação totalmente de fome, bastante séria, por vários anos. E aí, uma experiência em Havana começou a ser trabalhada, que seria, então, dividir toda a área urbana em raios, e dentro desses raios, então, identificar os terrenos baldios que poderiam produzir alimento para a população. E hoje eles se reorganizam até hoje dessa forma. Então, de forma no qual o governo tem incentivo aqui bastante forte, né, através tanto de assistência técnica, de incentivo das trocas de sementes, e é uma população na qual essa questão do urbano e do rural já não tem essa diferença tão forte como nós temos aqui no Brasil. Acho que não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer algum médico ou médica que veio pro Mais Médico, eles conheciam todas as plantas medicinais, as plantas condimentares, eles tinham conhecimento sobre o uso. Então, com base numa necessidade, né, que aconteceu nesse país, se gerou, então, essa atividade. E hoje a gente vê que quase 50% da produção de hortaliças no país se dá dentro da cidade. As hortas, pessoal, a gente vai encerrando aqui, né? As hortas, elas podem se dar das mais diversas experiências, por isso que é muito difícil se conceituar. São os mais diversos atores. Hoje a gente vê até o agronegócio também envolvido dentro da agricultura urbana, quando vem com os prédios cheios de luzinhas de LED e isso e aquilo, que é uma realidade de outros países, que não nossa. Entretanto, mesmo assim, a gente percebe ainda a questão do cultivo indoor crescendo de alguma forma no Brasil, mas aí é muito mais por experiências, mas a atividade de agricultura urbana no Brasil mesmo, ela tem uma questão social muito forte. E é isso que move essa atividade. Então, aqui a gente vê um outro perfil. Então, por isso que é muito difícil a gente universalizar esse conceito. Só mostrando, então, aqui rapidamente, né, hortas em quintais, né, que podem ser muitas vezes até individuais ou comunitários. Então, pensar sempre, imaginar os condomínios que tenham esse espaço também, um espaço também de composteira, né? Isso é muito importante pensando numa sustentabilidade. Parece que a próxima vice-diretora da arquitetura vai promover um curso aqui sobre compostagem. Acho que é muito bom. Ótimo, Campani. Hortas em terraços, também creches, né, outros espaços educativos também, até mesmo, né, aqui na colônia de Apenados, da penitenciária de Charqueadas, na qual já está fechando por problemas de interesses e políticos e outras questões. Mas eu também já visitei também ali dos Apenados. Tem uma escola atrás da Faculdade de Agronomia, lá no Morro dos Apenados, do regime semiaberto, onde a horta é um espaço bastante interessante de integração eles na sociedade também. Além do que eles produzem os alimentos lá e eles beneficiam também. Então, pessoal, acho que aqui não vou ficar dizendo, as vantagens são inúmeras. Eu imagino com uma ocupação racional dos espaços urbanos, que isso vai trazer um melhor aproveitamento desses espaços ociosos, que trazem muitas vezes lixo, né, entre violência e outras coisas, né? Então, vai trazer um bem-estar, traz uma solução verde também
para as áreas urbanas, permite-se pensar, e tem que estar junto, associado à questão da reciclagem dos resíduos orgânicos e até mesmo aproveitamento também, né, de embalagens, que podem ser muitas vezes utilizadas. Não é ideia incentivo disso, entretanto, dependendo do espaço, é o que ocorre muitas vezes, né. Também gera um maior conhecimento e sensibilidade nas pessoas em relação ao ambiente, né, e um entendimento também de como a natureza funciona e os seus ciclos. Promove segurança alimentar, nutricional, saúde também, combate fome, pode auxiliar na formação de microclimas e manutenção de biodiversidade também dentro do espaço urbano, traz valor estético, renda pode gerar também, integração social e a formação de uma sociedade mais sustentável. Então, a agricultura urbana, ela também é uma ferramenta para isso, tá, gente? E aí encerro aqui a minha apresentação, então, referente ao conceito da agricultura urbana. O site do meu projeto daí.